Então, outra dúvida que também surge é com relação à ração, né? As pessoas perguntam o que eu uso, qual é a ração indicada. A orientação que a gente passa, e eu sei que também deve ser a orientação do Carlos, é utilizar uma ração premium ou super premium. A raça é uma raça exigente do ponto de vista nutricional, Sim. principalmente a questão da pele, então não é uma economia que vale a pena, né? Você vai ter uma qualidade de pele ruim, a questão das fezes também não vai ficar legal, então vale a pena investir, gastar um pouquinho mais e utilizar uma ração premium ou super premium. São rações que têm um nível de proteína maior e é o que a gente indica para o Bulldog. Exato, e assim, existe sempre a preocupação do custo, né? Também uma pergunta recorrente é quanto que vai ser o custo mensal. E assim, com toda sinceridade, Gilberto, eu não sei dizer, eu sou bem franco, assim, não sei dizer qual é o custo mensal de um Bulldog, né? Com certeza, com um Bulldog é bem mais fácil do que o nosso custo. Temos um canil, né, com vários cães, mesmo a gente tendo patrocínio de marcas de ração, que ajuda, né, a amortizar esse gasto todo, mas ainda é um gasto altíssimo, né? Então, assim, para o proprietário, se ele começa a se preocupar muito com o custo mensal, se isso vai interferir de repente, né, até a questão assim, da renda familiar, a sugestão que eu dou é realmente esperar, aguardar. Ou procurar até outra raça, né? Exatamente, que não tenha de repente uma demanda, como é o do caso do Bulldog. Esse gasto, assim, então, respondendo claramente, eu não sei dizer o custo, depende muito, varia muito de cada cão. Não acho que seja nada estratosférico, nada fora do comum, mas se a pessoa já tem essa preocupação, talvez seja um forte indício de que é melhor ela aguardar um pouco para ter o seu cãozinho. Outra orientação que a gente passa também para o comprador que está levando o filhote para casa com relação à alimentação é estabelecer horários, né? Jamais deixar a ração à vontade. Isso aí a gente fala por vários motivos, mas os principais deles são toda vez que o cachorro, que o filhote está com algum problema de saúde, o primeiro sintoma é não comer, é perder o apetite. No momento que tu tem a ração à vontade, você não vai saber se o cachorro está comendo, o quanto está comendo. Então é muito importante estabelecer um horário de comida, regrar, deixar o filhote regrado com relação à alimentação, até porque ele vai automaticamente se regrar com relação às necessidades dele, né? 2, 3 vezes por dia, enfim, mas tem um horário estabelecido. Não comeu, aquele que chegou no horário e não comeu, tira a ração e vai oferecer no próximo ou horário. não comeu tudo, né? Assim, exato. Normalmente deixa uns 10 minutinhos, é mais do que suficiente, e para você retirar, de repente ele comer um pouquinho, você retira, né? Porque se ficar ali a ração, o filhote cria outro mau hábito. A gente já falou de vários hábitos ruins que a gente tem que desencorajar, que é assim de achar que a ração está ali me esperando, a hora que eu quiser, comer, eu vou ali e como. E uma ração abandonada pode juntar formiga. A questão da umidade também é ruim na ração. Então assim, não é legal sobre nenhum aspecto. O filhote de Bulldog ele normalmente tem um apetite muito grande, tá? Então assim, não é para também alimentar desesperadamente o filhote, né? Porque se deixar ele vai comer muito e vai se tornar um filhote obeso, aí junta já com o problema, né, do sobrepeso, de um piso liso, normalmente apartamento é um piso liso, gera problemas, né, ortopédicos, então assim, não é legal. Então o bacana seria de repente estar começando com umas 3 vezes por dia, né, a alimentação, diminuindo depois para 2. Quando é adulto, eu dou uma vez, eu não sei se você dá. Uma vez também. Tem gente que dá 2 vezes, eu também não vejo problema. E no filhote também uma dica legal, que normalmente depois que ele come, uns 5 minutinhos depois, é o horário que ele vai fazer o cocô. Então se o filhote ainda não pode ir à rua, ainda não está com todas as vacinas, e você quer ensinar ele a fazer em determinado local, fica de olho. Você acabou de comer, o filhotinho começou a cheirar muito o chão, ele provavelmente vai fazer o cocôzinho dele, então você fica esperto, de repente, pegar, botar ele num jornal ou botar naquela área ali que tem já aquele plástico específico, né? Do Pip Dog e tal. Isso é uma dica bacana. Com relação ao xixi, uma coisa que eu oriento, não sei como é que você passa para os seus clientes, Gilberto, assim, de repente ele fez um xixizinho ali no meio da sala, no lugar errado, antes de limpar, umedecer um pouco com um jornal, né? E aí levar esse jornal com um pouquinho do cheiro do xixi para o local que você quer que ele faça. Um resquício. Um resquíciozinho, que aí normalmente ele associa, né, e passa a fazer. O Bulldog ele aprende com relativa facilidade
a fazer o xixi e o cocô, novamente, desde que você também dedique um pouco de seu tempo nesse início. Exato. Né? Às vezes um final de semana, férias, um feriado, né? Que você tem um pouco mais de tempo, vai ser o período ideal para você ficar mais em cima. Depois que ele aprende, fica mais fácil. E aí quando ele passa a ir à rua, que volta ao assunto que a gente já comentou aqui dos passeios na rua, quando ele está liberado para ir, é muito comum do Bulldog no primeiro, no segundo passeio, nem fazer nada na rua. Aí o dono fica decepcionado, assim, caramba, ele, né? Porque ele está acostumado, tudo é hábito pro cão, pro Bulldog, a fazer em casa. Então ele no primeiro passeio, pô, desceu, não fez xixi, não fez cocô. Calma, que ele vai fazer, porque ele começa a sentir os cheiros na rua, de onde outros cães fizeram xixi e cocô, e passa a fazer só na rua, desde que tenha horários certos, entendeu? Não adianta assim, um dia eu saio às 7 da manhã, outro eu saio às 10 da manhã, a empregada que leva, outro não sei o que lá. O Bulldog ele gosta de rotina, é uma palavra também bem importante para quem quer ter um Bulldog, rotina. Então assim, deu a ração, digamos, 6 da manhã, tá? Vamos falar assim só como exemplo. Aí desceu às 6h30, antes de ir para o trabalho, né? Normalmente é o dia a dia das pessoas. Desceu rapidinho, ele faz o xixi e o cocô dele, volta, cansado, descansa, vai dormir grande parte do dia, né? Tal, e volta a se alimentar à tarde, por exemplo, ou no fim da tarde. É a mesma coisa, né? Passou uns minutinhos, vai para a rua, ele passa a fazer as necessidades nesses horários e na rua, e deixa de fazer dentro de casa, dentro do apartamento. A gente está falando isso para quem mora em apartamento, obviamente. Então assim, ele cria essa rotina. Não vai ser uma coisa assim de estalo, precisa perseverança, precisa que o dono, né, esteja disposto a ajudar. Tem um pouco de paciência no início. Né? Outra dica que a gente costuma dar também, quando o filhote está aprendendo, xixi, cocô, o local, é o reforço positivo. Né? É muito importante que o filhote entenda o que você está querendo dele, né? Porque ele está saindo do caminho, ele está indo para uma casa nova, para um ambiente novo, tudo é diferente, então você não espera que ele acerte desde o início. Então, no momento que foi lá, fez o xixi, fez o cocô no lugar que deveria, muito bem, tentou faz uma festa, agrada, isso vai criar para ele, vai estabelecer uma comunicação com o filhote. Fez no errado, você jamais vai bater no filhote, ou como alguns indicam aí, pegar um jornal, bater no filhote. São coisas que não vão resolver, vão criar um outro problema, né? Mas o que você pode dizer é o não, né? Colocar no lugar onde tem que fazer. Então, é como o Carlos falou, no início dá um pouquinho de trabalho, a pessoa vai ter que dedicar mais tempo, mas é o normal. Enfim, todos os cães, não só o Bulldog, vão passar por esse período de adaptação, e é uma coisa que tem que ter paciência e depois, com o tempo, quando ele pegar, vai embora.